A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 8 da classe dos jovens, onde a gente vai trabalhar sobre um assunto muito importante. Nós vamos entender sobre a obra salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assunto bom, viu? Eu espero que Deus em Cristo fale muito com você. Você que está chegando hoje pela primeira vez, gente boa, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o likezinho, o seu joinha, deixa aí também o seu comentário, coloca aí de onde você está assistindo. Ei, nota 10, aproveita, coloca o nome da tua cidade, eu fico muito feliz quando você faz isso, isso ajuda muito a gente, viu? Um beijo no teu coração, muito obrigado pelo teu carinho, estamos recebendo mensagem de gente de todas as partes do Brasil e fora do Brasil também. Que Deus abençoe vocês. Eita, povo feliz, que Deus abençoe, viu? Gente, lembrando a você que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado. Tem muita coisa boa no canal. Tem material para professor da Escola Bíblica também. Pega essa lição, posta nos grupos de WhatsApp de todo mundo que você conhecer. Posta no Face também, viu? Obrigado pelo teu carinho. Olha, você vai ministrar a aula de hoje. Tua aula hoje tem aí um texto bíblico, observa isso. 3 objetivos e 3 pontos. Então vamos lá, vamos para o primeiro ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. O sacrifício. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. O primeiro ponto da nossa lição vai trabalhar essa ideia de sacrifício à luz da palavra de Deus. Como Cristo exerceu esse sacrifício. Nós vamos observar isso em 3 subtópicos. Primeiro, a gente vai observar o sacrifício no Antigo Testamento, a visão do sacrifício também no Novo e o verdadeiro sacrifício de Cristo, tá bom? O primeiro subtópico vai tratar sobre esse aspecto. O que é um sacrifício no Antigo Testamento, na Antiga Aliança? No Antigo Testamento, a visão sacrificial ou a visão de sacrifício para o exercício de uma adoração ou o pedido de perdão dos seus pecados, de limpar-se da sua sujeira, era um sacrifício exercido tanto no tabernáculo como também no templo anos mais tarde. De acordo com Levítico, capítulo 23, versículo 26 ao 28, essa prática veterotestamentária, ou da Antiga Aliança, de uma maneira bem prática para você entender, era realizada a partir de animais. Esse sacrifício era realizado de formas bem interessantes naquele período. A pessoa poderia exercer um sacrifício de gratidão, a pessoa poderia exercer um sacrifício de pedido de perdão, por exemplo. E os sacrifícios envolviam animais daquele período, principalmente o cordeiro. Por exemplo, Levítico capítulo 7, versículo 11 e 12, está escrito que as pessoas ofereciam sacrifício de gratidão pelo fruto da terra. Eles plantavam durante o ano e pela colheita eles ofereciam diante de Deus, diante do Senhor, um sacrifício de adoração, de gratidão. Isso aqui já nos ensina um princípio. O povo do Antigo Testamento era um povo grato por aquilo que Deus estava dando a eles. Levítico capítulo 6, versículo 8 ao 13, está escrito que o povo também oferecia sacrifício de adoração. O povo, além de estar grato, o povo adorava a Deus. Então, esse sacrifício era um método de adorar o Senhor, era uma maneira, por exemplo, figurativa, para algo muito maior que vai acontecer anos mais tarde, que é desencadeado em Jesus. De acordo com o Êxodo, capítulo 30, versículo 15, as pessoas ofereciam sacrifício de acordo com as suas posses. Ou, por exemplo, para você entender, as pessoas ofereciam sacrifício conforme aquilo que eles poderiam oferecer, conforme a sua renda familiar. De acordo com Levítico, capítulo 7, versículo 30, todo sacrifício, seja o de gratidão, o de adoração, o de pedido de perdão dos pecados, deveria ser oferecido ao Senhor com muito respeito e com muita reverência, porque eles estavam diante do Deus vivo. E Deuteronômio, capítulo 2, versículo 11, está escrito que todo sacrifício era oferecido com um objetivo só: glória de Deus, para a glória do Senhor. Aqui a gente já aprende que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a prática era oferecida a partir de animais,
farinha, coisas da terra que as pessoas ofereciam ao Senhor de acordo com a sua própria renda familiar. A Bíblia nos ensina, a partir da palavra de Deus, no Antigo Testamento, quando você olha para ele, que o povo é grato, que o povo adora, que o povo pede perdão dos pecados. A quantidade de realizações de sacrifícios, de acordo com a Bíblia, não há uma quantidade fixa. A pessoa poderia fazer isso em todo momento, em todo período que ela desejasse no seu coração. Olha que princípio a gente pode tirar até para aplicar na vida dos nossos alunos. A gente precisa ser grato por aquilo que Deus tem nos dado, pelas nossas finanças. A gente precisa também olhar para o Antigo Testamento e aprender que a gente precisa adorar a Deus. E a gente também precisa pedir perdão dos nossos pecados diante do Senhor com muita reverência. Vamos avançar agora para o segundo subtópico do ponto número 1, que vai observar essa prática agora no Novo Testamento. O que é um sacrifício, então, agora no Novo Testamento? Esse é o segundo subtópico. A prática do Novo Testamento de sacrifícios agora, ela é estabelecida somente em Jesus. Jesus realiza o sacrifício perfeito. Olha o que Paulo descreve para os irmãos da igreja de Éfeso. Efésios capítulo 3, versículo 19. Cristo exerce então o sacrifício perfeito. Por exemplo, na antiga aliança, esse método de adoração era um método passageiro, simbólico. Na nova aliança, no Novo Testamento, agora, no segundo subtópico, você vai entender que Jesus não faz um método mais simbólico, mas faz o verdadeiro, o que agrada a Deus, o principal. Ele se entrega na cruz do Calvário. E de acordo com Filipenses capítulo 4, 18, Paulo agora começa a orientar para os irmãos de Filipos, em outra carta, que Jesus, primeiro, ele oferece o sacrifício principal. Agora, o cristão servo de Jesus também deve oferecer sacrifícios de louvores a Jesus, e esse Jesus volta isso para Deus, não com animais, mas com a sua vida, sacrifícios agradáveis ao Senhor, vivendo, adorando a Jesus. Hebreus capítulo 13, 15 está escrito que o nosso sacrifício agora deve ser estabelecido como sacrifícios de louvores a Deus. 1 de Pedro 2, 5 está escrito, Pedrão escreve para os irmãos, orientando que os nossos sacrifícios agora, além de ser agradáveis, devem ser sacrifícios espirituais. Então, a visão do Novo Testamento, se encaixando na visão do Antigo, é uma visão diferente. Por exemplo, no Antigo a pessoa oferecia com aquilo que ganhava e ofertava a Deus, exaltava ao Senhor em adoração. Era a maneira do Antigo Testamento. Já no Novo, Paulo começa a orientar para os irmãos que o nosso sacrifício, a nossa adoração, parte daquilo que nós vivemos. Pedro também na mesma essência, o escritor aos Hebreus também. Então o que a gente está entendendo no Novo Testamento? O sacrifício de louvor a Deus no Novo Testamento parte da vida que o cristão tem com Jesus, da aliança que o cristão tem com Jesus. É um sacrifício de louvor, é um sacrifício agradável. Ao invés de você trazer coisas, você oferece a sua vida diante do altar de Deus, de forma simbólica, mas também verdadeira. Vamos avançar agora para o terceiro subtópico, para a gente entender a essência desse sacrifício. O sacrifício verdadeiro, esse é o terceiro subtópico. O sacrifício verdadeiro foi estabelecido por Cristo na cruz do Calvário. Quando você percebe a visão do antigo, que era simbólica, a visão do novo, que passa a ser na vivência do cristão com Jesus, você entende também nesse terceiro subtópico que o verdadeiro sacrifício foi estabelecido por Jesus na cruz do Calvário. O perfeito sacrifício foi estabelecido por Cristo ao se entregar no meio e no teu lugar, no Calvário. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a gente pode apresentar para os nossos alunos que Jesus é o nosso perfeito e grande sacrifício. Por exemplo, de forma simbólica para você entender, a gente no Antigo Testamento trazia para Deus aquilo que nós ganhávamos em sacrifícios e ofertávamos a Deus. Só que agora nós não tínhamos mais condições de fazer isso. Isso passou a ser muito caro, a gente não teve condições de pagar por causa do preço do nosso pecado. Mas Jesus, na nova aliança, ele se torna o nosso sacrifício. Ao invés de nós levarmos, ele toma o nosso lugar e se oferece no nosso lugar. De acordo com João, capítulo 1, versículo 29, Cristo
de forma simbólica, como no Antigo Testamento, se tornou cordeiro. Ele é o nosso cordeiro e nós oferecemos esse cordeiro, ele se ofereceu, melhor dizendo, no nosso lugar, se tornando então, sem a gente merecer, a nossa Páscoa diante da presença de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 26, está escrito que essa redenção em Jesus, Jesus tomando o nosso lugar em sacrifício, ele não toma somente para os filhos de Israel, mas ele toma agora por toda a humanidade. Então, esse preço alto que nós não poderíamos pagar, Jesus se oferece no nosso lugar. Jesus, ele estabelece o maior sacrifício. É por isso que Paulão está ensinando para a gente, junto com Pedrão e junto com os escritores hebreus, que por causa desse sacrifício verdadeiro de Jesus, nós agora devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, a nossa vivência em sacrifício vivo para a presença de Deus. Efésios capítulo 4, 32 está escrito que esse sacrifício de Jesus foi tão perfeito que nos livrou da condenação eterna. Isso quer dizer que eu e você estávamos condenados, mas Jesus toma o nosso lugar, se oferece no nosso lugar e nos resgata para Deus. Agora nós podemos adorá-lo. Em Tito, capítulo 2, versículo 11, está escrito que isso foi feito por graça, graça de Deus através de Jesus. E o que é graça? Graça é favor imerecido e manutenção, gente, da obra criada. Ele, sem a gente merecer, se ofereceu em nosso lugar. E ele até hoje nos mantém para estarmos diante dele, buscarmos a Deus e buscarmos a presença do Deus vivo. Eu espero que Deus em Cristo possa estar falando com você através da aula de hoje, tá bom? Vamos agora para o segundo ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: a reconciliação. Nesse segundo ponto, a gente vai entender o que é reconciliação, à luz da palavra de Deus, em 3 subtópicos, tá? Para você entender de forma clara e objetiva. O primeiro subtópico descreve para a gente o que é reconciliação. Isaías 59, 2 está escrito na palavra de Deus que nós não poderíamos estar mais diante de Deus por causa do nosso pecado. Mas Cristo, nessa visão profética de Isaías, nos estabelece, nos restaura. O nosso pecado nos afastava diante da presença de Deus. É essa a mensagem de Isaías. Mas em Jesus nós temos essa reconciliação. Esse grande abismo era impassável, impulável, mas com Jesus ele se torna a ponte. Nós temos então essa reconciliação com Deus. E Jesus, estabelecendo então essa reconciliação, ele nos restabelece para Deus. Ele restabelece a aliança. Vamos agora avançar para o segundo subtópico para entender um pouco mais sobre reconciliação. O protagonismo de Deus no ato da nossa reconciliação. Lê Romanos capítulo 5, versículo 11. Está escrito que Deus é o agente reconciliador. Para você entender, Deus é o maior interessado em reconciliar o homem consigo mesmo. O homem é coroa da sua criação. E de acordo com a própria Bíblia, o próprio Deus estabeleceu o plano para nos reconciliar com Ele, através de Jesus, o seu Filho. Romanos capítulo 5, versículos 6 a 10, está escrito na palavra de Deus que nós estávamos em pecado, doentes, afastados de Deus, mas Deus estabeleceu um plano de nos reconciliar com Ele mesmo através de Jesus. E aqui a gente percebe que o próprio Deus, Ele estabelece essa reconciliação por vontade dEle. Essa reconciliação é desejo dEle em nos trazer de volta, porque nós estamos afastados, em restabelecer a aliança, em restabelecer o elo que foi quebrado lá no Éden, a partir do nosso pecado, a partir da queda. Vamos avançar agora para o terceiro subtópico, entendendo ainda mais sobre esse assunto. A reconciliação por meio da cruz. Abra a tua Bíblia nesse terceiro subtópico do ponto número 2, em Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 22. Paulo faz questão de dizer que a reconciliação do homem é a partir da cruz. A cruz é a ponte. E a gente observa, à luz da palavra de Deus, para a gente entender um pouco mais, que Jesus, ele abre o caminho, o próprio Paulo descreve isso, ele abre o caminho para que a gente possa atravessar e Deus
ter esse encontro conosco. Esse Deus que Ele é galardoador, esse Deus que sempre está à procura dos seus servos. E por causa dessa abertura de caminho, nessa reconciliação, nós que estamos afastados de Deus como criaturas, na reconciliação nós somos adotados através de Jesus. Somos adotados e chamados por filhos de adoção. Somos reconhecidos diante de Deus. Ele nos dá um novo nome através de Cristo. Então, qual é o nosso papel? Reconhecer esse sacrifício, reconhecer essa reconciliação que Jesus nos dá. Jesus, ele abre a porta para a gente poder se aproximar de Deus, e Deus está interessado que a gente se aproxime. Eu espero que Deus em Cristo use você na escola bíblica dominical da sua igreja. Vamos avançar agora para o terceiro e último ponto da nossa lição, que vai trabalhar um assunto muito importante: a redenção. Essa redenção aqui é destaque em toda a Bíblia, é obra de Deus. Nós vamos observar isso em 3 subtópicos, tá? O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: uma possível definição da redenção. Uma possível, gente. Não dá para explicar o que Deus fez. É algo inexplicado. Nós entendemos que é graça. Nós entendemos que é graça. A gente não merecia, mas Deus, em graça e misericórdia, nos amou. Olha o que Isaías diz há muito tempo atrás, profetizando a respeito dessa redenção. Isaías 63:16. Faça essa leitura com os seus alunos. E leia também o livro do profeta Jeremias, capítulo 14, versículo 8. Deus, ele estabelece o caminho. Deus estabelece esse plano. A gente não merecia, Ele sabe que a gente é pecador, mas Ele decide nos redimir. Quando a gente lê, por exemplo, o livro de Ruth, os 4 capítulos descrevem ali para a gente a importância dessa ideia de redenção, de remidor. Esse remidor é um resgatador, uma figura de linguagem através de Jesus. Por exemplo, Ruth e Noemi não tinham como sobreviver. Estavam vivendo à beira da sociedade, estavam com o alvo nas costas, preparadas para morrer, mas elas descobriram uma oportunidade a partir do remidor, um parente próximo, um parente distante que poderia resgatá-las para a sociedade de novo. Elas encontram então Boaz. Esse Boaz resgata elas através de uma aliança, de um casamento. Para você entender a luz de Jesus, a gente estava à margem da sociedade. A gente estava desprezado, você estava desprezado. Mas Jesus, através do plano de Deus, nos resgatou. Ele nos trouxe de volta, nos deu um nome, nos chamou de novo. Que coisa linda. Isso é algo inexplicável. Sem a gente merecer, Deus foi lá e nos resgatou. Te resgatou também. Vamos avançar agora para o segundo subtópico da nossa lição, do ponto número 3, aqui da classe dos jovens. Uma compreensão do conceito de redenção no Novo Testamento. Observe o Efésios, capítulo 1, versículo 7. A redenção é essa remissão dos nossos pecados. Paulo, escrevendo para os irmãos, ele diz que Deus foi lá e pagou o preço sem a gente merecer. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9, Paulo escreve já para os irmãos de Tessalônica, dizendo que a gente não poderia pagar. A gente estava perdido, não tínhamos condições. E Deus, por bondade, nos redimiu. Colossenses, capítulo 1, versículo 14, Paulo, escrevendo aos irmãos já de Colossos, ele diz, na mesma visão, que Jesus foi lá e nos resgatou. Jesus foi lá e nos comprou. Romanos 3, 24. É importante você ler Romanos 3, 23 para você entender. Está escrito que nós estávamos afastados de Deus, o pecado nos condenou à morte, mas no 24 tem um adversativo muito interessante. John Stott chega até a comentar a respeito dele. Diz que esse é o principal de toda a Bíblia. Mas agora, em Jesus, nós temos então o perdão dos nossos pecados. Então a redenção é algo que a gente não tem nem como explicar de uma maneira assim poética, de uma maneira mais entendida para você, mas de uma maneira simples. A gente não merecia, você não tinha condição de pagar o alto preço. Deus foi lá e pagou o alto preço por você. E Ele só deseja que você o adore em espírito e em verdade, entregue a sua vida a Ele. Vamos avançar agora para o terceiro e último subtópico da nossa lição. A expectativa da redenção futura. Efésios capítulo 4, versículo 30. Está escrito na palavra de Deus que Deus nos salva,
Ele traz para a gente a redenção. E está escrito na Bíblia que isso tudo faz parte de um projeto dele nos restaurar e nos levar para morar nos céus. Deus tem preparado para você o melhor. Deus tem preparado para a tua vida o melhor. A gente só precisa aceitar essa chamada. Então, essa restauração futura é essa ideia que Deus nos resgata porque Ele deseja que você conheça os céus. Ele deseja que você tenha uma oportunidade junto com Ele, que você tenha essa oportunidade de conhecer as alturas, aquilo que foi preparado para os santos. Então, a aula de hoje, ela descreve essa importância. Então, a aula de hoje, ela descreve para a gente a importância de entender essa obra salvífica em Jesus, desse papel da remissão dos nossos pecados, da redenção que a gente não merecia. Ele nos resgata. E além de nos resgatar, Ele nos restaura para Deus. Gente, eu espero que Deus em Cristo te abençoe, tá? E que você ofereça a tua vida em sacrifício e adoração ao Senhor todos os dias. É claro que eu quero lembrar você que a próxima aula já está disponível aí para você no canal. É só você procurar nas nossas playlists. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.